rotina minha, da minha esposa e da minha filha. Em casa tem apenas, vai fazer 6 meses, mas ela também faz parte da nossa rotina. Hoje a gente pega esse horário mais ou menos, ou a gente escolhe um outro horário, um horário que a gente tiver mais disponível assim. A gente pega para, vamos dizer, estar cultuando ao Senhor. A gente começa aqui com uns 3 louvores, a gente louva a Deus. Aí depois, primeiro a gente ora, né? Claro, louva a Deus. Aí depois cada um traz uma palavra um para o outro. E todas as vezes que a gente tem feito isso, a nossa palavra tem batido, Deus tem falado conosco. A gente começou isso foi segunda-feira, né, meu? A gente começou? Semana retrasada. Foi semana retrasada, foi quinta-feira retrasada que a gente começou isso daí. Então, Deus ele tem falado conosco muito através disso. E eu creio que Deus vai continuar falando com a gente ainda, porque Deus está se alegrando com isso que a gente está fazendo. E eu queria deixar isso também, não estou filmando aqui para me aparecer nesse vídeo, mas assim, para deixar como exemplo para as famílias, porque é isso que as famílias têm que fazer hoje em dia. As famílias têm que se unir dentro da sua casa, tem que estar buscando o Senhor, tem que estar adorando o Senhor, tem que estar clamando ao Senhor. Até outrora a gente falava que não tinha tempo para isso, a gente falava que não tinha tempo para buscar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para orar, mas de repente as coisas mudaram. De repente, por causa de uma doença, tudo mudou. Você começou a ter tempo para Deus, você começou a ter tempo para orar, ter tempo para ler a palavra. E eu creio que isso foi um trabalhar de Deus, porque Deus ele quer resgatar aquele filho dele. Deus quer resgatar aquele que estava se perdendo, vamos dizer assim, pois estava se distanciando do amor de Deus, não fazendo as vontades de Deus. Estava se distanciando do amor dele. Então eu creio que Deus fez isso para a gente poder buscar mais. E eu creio que está tendo um crescimento espiritual em mim, na minha esposa, está tendo um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, pois a gente está vivendo bem, a gente está, assim, eu digo bem assim, em união, a gente está um compreendendo o outro, coisas que às vezes a gente tinha alguns desentendimentos, mas hoje a gente consegue resolver tudo no diálogo. Eu creio que isso está tendo um crescimento espiritual na nossa vida. Eu creio que vai crescer mais e mais. Amém, em nome de Jesus. Essa semana a gente fez o culto, foi abençoado demais. Nós debatemos isso ontem, ele fez um resumo da semana ontem. Foi maravilhoso. Ontem a palavra falou tremendamente com nós, falou muito com a gente sobre a fé. Tem falado sobre a fé. Pois a gente precisa ter fé em Deus, a gente precisa buscar a nossa fé, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo hoje. O essencial será a fé em Deus. Ontem, a minha esposa falou que estava acabando a mistura, tinha pouca mistura, só tinha ali, acho que 2 pedaços de costelinha cozido, o alho acabou. Aí eu falei para ela, não se preocupe, Deus vai prover. Ela falou amém. E durante a nossa palavra aqui, eu trouxe uma palavra que Deus falava que pra gente não se preocupar, que Ele ia cuidar de nós. A minha esposa até se surpreendeu porque a palavra que eu falei bateu com a palavra que ela ia dar. Então, teve uma hora que o Espírito Santo me disse assim ao meu coração, que Deus, Ele estava se alegrando com nós, que Ele poderia usar pessoas para nos abençoar. Para a gente não se preocupar se a gente ia ter o que comer hoje, que Deus ia usar pessoas para nos abençoar. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra em Salmos 37, no versículo 25. Salmos 37, versículo 25 diz assim, ó: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus está dizendo que o justo, ele não será desamparado por ele. O justo, ele não será deixado de lado por ele. A partir do momento que você é justo com Deus, bondoso, fazendo as vontades de Deus, Deus vai suprir as suas necessidades. Basta você ter fé. E ontem eu disse com fé para minha esposa, eu falei assim, não se preocupe. A gente pode não ter nada hoje, mas Deus pode colocar pessoas para nos abençoar amanhã. E foi o que aconteceu hoje. Eu estava no meu serviço, eu estava, vamos dizer, preocupado, porque a gente se preocupa porque a gente é carne.
Eu tava no meu serviço, eu peguei e pensei assim, nossa, tá acabando a mistura, tá acabando o alho. Não cai, eu recebo vale refeição, né? Mas só que não caiu, não sei se a firma vai pagar o vale refeição por causa disso que tá acontecendo. Aí eu fiquei lá, dava volta no meu serviço e ficava conversando com Deus ali no particular. Aí o meu irmão, ele saiu de férias e ele tava para receber o dinheiro das férias e eu tinha que separar o dinheiro para ele hoje das férias. Aí eu não sei o que aconteceu, eu pensei comigo assim, falei, nossa, eu podia me abençoar pelo menos com R$50 pra comprar umas misturas. Aí eu acho que creio que foi o Espírito Santo que tocou isso no meu coração. Daí eu peguei e continuei. Liguei pro meu irmão e falei assim, ô William, saiu o dinheiro de suas férias, você vem pegar? Aí ele falou assim, eu vou, daqui a pouco eu tô indo pegar. Aí ele chegou lá, eu fui, contei o dinheiro e dei pra ele, falei assim, tá aqui o dinheiro, tinha X de dinheiro lá. Ele pegou e contou, eu falei, tá certo? Eu falei, tá certo. Ele pegou e me deu 2 notas de 50 e falou assim, top, pra você comprar umas coisinhas pra você lá. Eu não chorei na hora, mas o meu olho ele encheu de lágrimas. Eu vi que nessa hora era Deus trabalhando. Eu falei pra ele assim, William, ele é evangélico também. Eu falei assim, William, é Deus, cara, que fez você me dar esses R$100. Porque eu tô sem nada em casa, tá acabando as coisas. Não vou dizer que eu tô sem nada em casa, tem algumas coisinhas lá, mas assim, de mistura, o supérfluo, tá acabando. Eu falei pra ele assim, ó, Espírito Santo, cara, é Deus que tocou no seu coração de você me dar esse dinheiro. Ele falou assim, quando eu tava vindo pra cá, Deus falou pra mim que talvez você precisaria desse dinheiro. Aí ele falou assim, quando você receber suas férias, ou quando você puder, você me devolve. Quando você receber suas férias, se eu precisar, você me ajuda. Eu falei assim, não, claro, vou ajudar. Mas então, para você ver, é aquilo que Deus fala na palavra. O justo, ele não será desamparado por ele. O justo, ele não vai mendigar, a descendência do justo não vai mendigar o pão. O que quer dizer com isso? Que os seus filhos não irão mendigar um pão. Porque Deus vai estar cuidando. Deus vai estar suprindo as nossas necessidades. Eu sei que em meio a tudo isso que está acontecendo é muito difícil a gente acreditar, é muito difícil a gente ter fé. Mas a gente tem que botar a nossa fé em ação. Porque se a gente não tiver fé, nada vai acontecer. As coisas só irão piorar na nossa vida. É isso que acontece quando você não tem fé. Por isso que você vê pessoas murmurando, você vê pessoas reclamando, você vê pessoas falando o que nós vamos fazer agora, nós vamos passar fome. Mas a gente que tem um Deus, a gente sabe que a gente não vai passar fome. A gente tem um Deus que cuida de nós. A gente tem um Deus que zela pela nossa vida. Mas tudo isso meio que é através da busca. É isso que Deus quer. Deus está mostrando o quanto Ele quer a gente perto dEle. Deus está mostrando para nós o verdadeiro caminho. Deus está mostrando para nós que a volta do seu Filho está próxima. E Deus, Ele tem uma promessa para nós. Assim como Ele tinha uma promessa para o povo de Israel da terra prometida, Ele tem uma promessa para nós da vida eterna. Morar no céu. Deus quer cada um do seu filho morando com Ele. Deus quer cada um do seu filho lá na glória. Só que isso vai depender da gente. Isso vai depender de cada um de nós. É o momento de botar nossa fé em ação. Não tem mais tempo para ficar cocheando em 2 pensamentos. É servir ou servir. Não tem mais o que fazer. Ou você serve, ou você larga a mão da sua salvação. Porque os dias são maus. A gente vê isso. É os princípios das dores que Jesus fala lá em Mateus. Os princípios das dores. O ano de 2020 começou como? O ano de 2020 começou lá com uma notícia que os Estados Unidos ia guerrear com o Irã. Isso ia ser uma guerra que envolveu o mundo. Logo depois, fogo na floresta na Austrália. Matou bilhões de animais. Fora as pessoas. No Brasil teve várias enchentes. Por Minas Gerais e tudo mais. E agora chegou essa doença, essa pandemia mundial. Onde milhares de pessoas estão morrendo. Só que a gente que está firmado em Deus, a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que agora, é como eu disse desde o começo,
é botar a nossa fé em ação. Então, a partir de agora, é joelho no chão, é leitura da palavra. É como a gente disse ontem, talvez possa faltar o alimento que sustenta o nosso corpo, mas o alimento que sustenta o nosso espírito, a nossa alma, não pode faltar, que é a palavra de Deus. Esse aqui é o alimento mais importante para as nossas vidas. Isso aqui é o que vai nos fortalecer e é o que tem nos fortalecido. Se eu com a minha esposa, eu tenho certeza que se eu com a minha esposa não estivesse buscando da maneira que a gente está buscando, meu irmão não ia abençoar a gente com dinheiro, a gente talvez agora estaria sem nada para comer. Estaria murmurando. Mas não. Desde que a gente decidiu buscar, mas a gente não decidiu buscar porque a gente, por causa dessa doença, também ajudou, mas não é porque essa doença está se alastrando que a gente decidiu buscar. É o Espírito Santo que foi envolvendo e tocando na gente, que a gente tem que buscar. Eu falei para ela, a gente tinha que fazer isso bem antes. A gente tinha que começar a fazer isso quando a gente começou a viver junto. A gente tinha que pelo menos ter um tempo para Deus, coisa que agora a gente está tendo. Então, o que eu deixo para os irmãos é essa palavra. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu creio que assim como Deus fez para mim hoje, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida, basta você ter fé. Basta você ter fé e buscar do Senhor, que Deus irá fazer na sua vida. Não se preocupe se o celeiro está esvaziando, não se preocupe se a sua mesa está ficando vazia de alimento. Eu tenho certeza que a partir do momento que você buscar, que você clamar, que você for justo com Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai colocar pessoas que você nem imagina para te abençoar. Então, busque do Senhor, pois Ele é a nossa única salvação. O Senhor é o nosso único meio. E a gente, como cristão, tem que entender isso. Que a nossa vida depende de Deus. A nossa vida depende dEle. E é o que eu queria deixar nessa noite. E eu agradeço por essa oportunidade de ter dado essa palavra. E eu espero que os irmãos compreendam que Deus é o essencial na nossa vida. Sem Ele a gente não é nada. Eu agradeço a oportunidade, irmão.